Olá, paz do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra? Palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim: Pelo que, rejeitando toda impureza e acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, vai embora e logo se esquece de sua aparência. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui nós vemos, o poder da palavra de Deus, o poder que tem em nossa vida a gente viver essa palavra e não só ouvir ela. Aqui Tiago vai nos dizer que nós precisamos não somente ouvir a palavra, mas também praticar, colocar ela em prática na nossa vida. Aí ele vai nos comparar, por exemplo, quem ouve a palavra e não pratica ela, é como alguém que se olha no espelho, aí sai da frente do espelho, passa um pouquinho e esquece, o que viu. Aí ele tem que voltar para frente do espelho. E assim também é na nossa vida. Se a gente ouve uma palavra, se Deus libera uma palavra sobre nós e nós não colocamos ela em prática nas nossas vidas, o que acontece? Vai passar um tempo e nós vamos ter que ouvir a mesma palavra novamente, porque a memória não vai guardar, vai se esquecer. Jesus Cristo também falou algo parecido. Ele disse que o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica e vive conforme essa palavra, ele é como uma casa que foi construída sobre a rocha. Vem a dificuldade, vem a enchente, vem os ventos e a casa não cai. Porém, o homem que ouve a palavra e não põe ela em prática é como aquele que constrói a casa na areia, sem nenhum alicerce. Quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, o que acontece? A casa vai cair, vai ter uma grande ruína aquela casa. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que construir de novo a casa, vai ter que começar de novo do começo, não é mesmo? Por isso que nós precisamos, por isso que é tão importante viver a palavra de Deus. Não só ouvir ela, ouvir é sim importante, afinal de contas, a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir. Mas além de ouvir, Tiago vai nos dizer que precisamos colocá-la em prática. Por que é importante? Aí eu ressaltei algumas coisinhas aqui para a gente meditar um pouco. O poder da palavra. Primeiro, a palavra ela tem o poder para nos salvar. Em Tiago 21 vai dizer que nós precisamos receber com mansidão a palavra que nos é enxertada, porque ela tem poder para salvar a nossa alma. Salvar de quê? Salvar do inferno, salvar de momentos e de situações que não são necessárias, Porque quando a gente estuda a palavra, a gente vai ver que ela tem muitos conselhos que servem para o nosso dia a dia, que nos livra de situações desnecessárias, que nos livra de brigas, que nos livra de momentos que não precisamos viver. A palavra de Deus também nos limpa. Em João 15, verso 2, vai dizer: Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus Cristo estava falando, sobre que ele é a videira e nós somos os seus ramos.
E aí ele vai dizer para os seus discípulos que os discípulos estavam sendo limpos pela palavra que Jesus estava ensinando para eles. E hoje nós ainda também estamos sendo limpos pela palavra que todos os dias o Espírito Santo ministra sobre nós. Por isso é importante nós termos esse acesso à palavra de Deus. Por isso é importante nós nos esforçarmos para viver essa palavra, para que Ele possa nos limpar daquilo que não agrada a Ele, para que Ele possa nos limpar daquilo que nos prejudica, né? A palavra de Deus, ela também nos liberta. Em João 8, 31 e 32, vai dizer assim: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ser discípulo de Cristo, é necessário permanecer na palavra dele. E o que significa permanecer na palavra dele? Permanecer na palavra de Cristo é viver de acordo com a palavra. E é o mesmo que diz aqui em Tiago 22, que diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós temos que parar de nos enganar com falsos, né? Por exemplo, a palavra de Deus, muita gente hoje diz que a palavra de Deus ela é antiga, que ela precisa ser renovada. Isso tudo é discurso falso para enganar a mim e você. Isso tudo é desculpa que a gente dá para não fazer aquilo que é o certo, né? Como diz aí alguns ditados, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? E muitas vezes nós nos enganamos com essas desculpinhas. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas tá antigo. Não, a palavra de Deus ela não passa, né? Jesus disse que passaria céus e terra, mas a palavra dele não passaria. E Jesus, ele não mente. Jesus, ele não é falso. Jesus é verdadeiro. Ele é a verdade. Ele é a vida, né? Então nós precisamos crer nas promessas dele e nós precisamos nos esforçar para viver a palavra dele. E a palavra de Deus, ela nos abençoa, né? Em João 15, 7 diz: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido, né? Então aqui nós vemos que às vezes a gente reclama muito que, ai, Deus não responde as minhas orações. E aqui está a chave para que Ele responda, para que Ele te conceda aquilo que você tem pedido em oração. Qual é a chave, Letícia? Viver a palavra de Deus. Permanecer. Que a palavra dele permaneça em você. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa se lembrar dessa palavra, que você possa falar, né, a palavra de Deus a todo momento. Porque para tudo que a gente vai viver, tem uma palavra. Para tudo que a gente vai viver, tem um momento, tem uma palavra de Deus ali para nos orientar, para nos ensinar, para nos dizer qual é o melhor caminho, né? Às vezes a gente fala, ai, Deus não fala comigo. Sim, Ele fala, tá tudo aqui, tá tudo escrito. Basta você ler, basta você buscar, conhecer a palavra dele, e você vai conhecer qual é a vontade de Deus para você. Paz do Senhor, José Maria. Muito bom te ver aqui na live. Deus abençoe você, viu? Hoje eu tô aqui falando, né, do poder da palavra de Deus em nossas vidas. Que a palavra de Deus, ela nos abençoa. Que Jesus disse que se a palavra dele permanecer em nós, nós pediremos o que nós quisermos e será concedido, né? Aqui Jesus estava nos dando uma chave para que as nossas orações sejam atendidas. Que é qual é a chave? Viver a palavra de Deus. Como disse Tiago, não só ouvir e esquecer, mas ser cumpridor dessa palavra. Tiago 1:25 também diz:
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Porque a palavra de Deus, ela nos dá liberdade. Ela não te obriga a fazer nada. A palavra de Deus te orienta. Aí quem vai escolher qual caminho tomar sou eu e é você. Entendeu? Então a palavra de Deus, ao contrário do mundo, ela é liberdade. Ela te dá a liberdade de escolher qual caminho você vai seguir. A palavra, ela te dá a liberdade de escolher se você vai obedecer ela ou não. Só que tem a questão. Se você obedecer essa palavra, tem galardão. Se você obedece essa palavra, você virá uma chave de bênção na sua vida. Como nós lemos em João 15:7. Se a palavra permanece em você, você pede e Deus concede, né? É uma virada de chave. Só que se você vai virar essa chave ou não, é escolha sua. Você é livre para escolher. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. Porque só ouvir a palavra e esquecer dela não adianta. É como a gente já falou aqui anteriormente. É como uma casa feita na areia. Na hora que a dificuldade vier, na hora que a chuva, a hora que a tempestade vier, a casa cai, né? Ela não consegue ficar firme. Por quê? Porque não tem sustentação. Mas fazedor da obra, este tal, quem? Aquele que obedece. Aquele que obedece a palavra. Este será bem-aventurado no seu feito. O que significa isso? Ele será feliz na sua escolha. Ele será feliz naquilo que ele colocar a mão. Ele será bem-aventurado, ele será próspero, ele será feliz nas atitudes que ele tomar. Por quê? Porque toda atitude que ele tomar será instruída, será direcionada por quem? Pela palavra de Deus, por aquele que sabe todas as coisas, por aquele que sabe e conhece o nosso futuro. Né? Porque a palavra de Deus vai dizer: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz, né? Ele sabe, ele conhece lá na frente. Nós não, nós vemos aqui, às vezes pensamos: a palavra de Deus, não, por ali é mais fácil, por aqui é mais rápido. Só que a palavra nos orienta no melhor caminho. A palavra nos orienta no caminho de salvação. E o que adianta ganhar esse mundo inteiro e no fim perder a própria alma? Não é mesmo? Então hoje que nós possamos aguardar essa palavra em nosso coração. Que nós possamos tomar a decisão. Porque nós somos livres para escolher. Que hoje a nossa escolha seja nos tornarmos cristãos que não só ouvem e esquece o que ouviu. Como, por exemplo, muitas das vezes você se lembra de alguma pregação há 2 domingos atrás, quando você estava na igreja. Você se lembra da palavra que foi ministrada na última Santa Ceia. Você se lembra na palavra que foi ministrada no último culto de jovens. Alguns vão se lembrar, outros já se esqueceram, né? Então, isso é diferença em nossa vida. Viver a palavra, colocar ela em prática, vira uma chave em nossa vida. Uma chave que abre portas de bênção para nós. Uma chave que abre a porta de liberdade. Uma chave que abre porta de limpeza, porque a palavra ela vai nos purificar. A palavra ela vai de encontro a nós para quê? Para nos constranger a mudarmos as nossas atitudes, a sermos pessoas melhores. Isso se nós quisermos, né? Se nós quisermos servir a Deus, se nós quisermos seguir a Cristo, se nós quisermos um dia morar com Ele no céu. Então que hoje a nossa escolha seja essa. Não somente ouvir a palavra de Deus, não somente ir no culto,
ouvir e ir embora e se esquecer daquilo que viveu no culto. Não somente ter a Bíblia aberta na cabeceira da cama e nunca olhar e ler ela e trazer ela para a sua própria vida. Mas que a nossa escolha hoje seja viver aquilo que Cristo nos ensina através da palavra dele. Que seja viver, nos esforçarmos para agradar a Deus, nos esforçarmos para ouvir o Espírito Santo de Deus, para viver conforme ele nos ensina a viver. Porque quando nós fizermos isso, então nós poderemos dizer que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe, que essa palavra chegue até o seu coração e que você possa recebê-la de bom agrado, com mansidão e tendo a certeza de que quando você traz a palavra para dentro de você e quando você coloca ela em prática na sua vida, ela muda a sua história. Fica na paz, Deus abençoe.